Bom dia, é uma alegria poder estar com você em mais esta celebração e envolvidos com essa belíssima melodia que diz que Deus, somente Deus, é soberano, está acima de todas as coisas, domina acima de todo o universo, somente Ele é exaltado, é que nós queremos iniciar esta celebração. E quero, assim, de todo o meu coração, desejar que você esteja bem, que esteja na paz e na graça do nosso Deus. E também te cumprimento com uma palavra bíblica que se encontra no Salmo de número 40, os versículos 1 e 2, em que diz assim: Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim. E ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no lugar seguro. Este salmo que assim nos diz da nossa situação, do nosso estado, em que, distantes de Deus, nós nos encontramos atolados em nossas próprias preocupações, em nossos próprios pecados, nas consequências dos nossos próprios atos e, portanto, não encontramos um sentido para a nossa vida. Mas no momento em que nós clamarmos a Deus, Deus tirará a nossa vida daquilo que é de mais instável em que nós podemos nos encontrar. E nesse sentido, Ele coloca os nossos pés sobre a rocha firme, e essa rocha firme é Jesus Cristo. Ele é a base de toda a vida, Ele é o verdadeiro fundamento, e nós queremos, de fato, que você também queira, que o Senhor Deus esteja vindo ao teu encontro e possa, sim, colocar os seus pés sobre aquilo que há de mais firme, de mais sólido, de mais verdadeiro. Firmar a sua vida em Cristo Jesus, o Salvador da humanidade, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é para sempre exaltado. Que você também possa declarar que você colocou toda a sua esperança no Senhor e Ele ouviu o teu grito de socorro, Ele ouviu o clamor do seu coração. Sim, Ele ouve a todos aqueles que clamam a Ele com seus corações sinceros. Faça isso. Nós queremos fazer isso, inclusive nesse momento, ao iniciarmos esta celebração. Não faz sentido nós estarmos aqui diante da palavra do Senhor, ouvirmos e cantarmos canções, se nós não depositarmos toda a nossa esperança nele. Convido a orarmos. Senhor Jesus, nós te damos graças porque Tu sempre ouves as nossas orações. Te damos graças porque não há dificuldade humana que o Senhor não conheça. Te damos graças, Senhor, porque Tu és o Deus sempre presente, o Deus que tem caminhos para nós que são muito maiores do que aqueles que nós mesmos podemos traçar para as nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, que apesar de toda a humanidade ter se entregue a um lamaçal, ter se enfiado num lamaçal de pecado, de destruição, de morte, o Senhor foi até as últimas consequências para nos tirar dali. O Senhor foi até a cruz, padeceu a nossa morte, entrou, Senhor, enfrentou o mundo das trevas para poder resgatar a cada um de nós. E o Senhor está atento àquele que te busca, aquele que quer te conhecer melhor, aquele que quer ter a sua vida renovada. E assim te pedimos, Senhor, que assim cada um de nós esteja te buscando, pois as tuas mãos estão estendidas, os teus ouvidos estão atentos, basta nós buscarmos ao Senhor. Que assim nós façamos nessa manhã, que assim nós façamos todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor Deus, sê Tu com cada lar que nos acompanha. Amém. Assim, convido você a estar celebrando ao nosso Deus, cantando junto. Caso você não conheça a letra de alguma canção,
medite naquilo que ela diz, porque é uma mensagem de Deus também ao teu coração. Espírito Santo de Deus, ensina-nos a orar, o sopro do Pai perceber, a Ti glorificar. Espírito Santo de luz, Senhor da criação, vem conceder que Jesus, pela vida, na morte e na ressurreição, possa fazer dos teus filhos, teus servos, a luz nessa noite escuridão. Espírito Santo de Deus, ensina-nos a servir, a dor do irmão entender, a tua voz ouvir, no meio de tanto clamor, no meio de aflição. Vem conceder que teus filhos caminhem na luz, que estendam a mão.
Jesus encher tua vida com seu Espírito e seu amor, encher teu coração de gozo e louvor. Deixa Jesus cuidar das coisas que te fazem infeliz e andarás no modo como a Bíblia diz. Oh Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Oh Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Oh, venha e canta com toda a alegria do teu coração. Renda tudo a Ele, tenha salvação. A Ele dá tuas tristezas, desilusões e tua cruz. Tudo entrega hoje em nome de Jesus. Oh Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Oh Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Seja essa a nossa oração. Ó Cristo, vem em mim morar. Quero te falar que essa é a maior vontade dele. Ele deseja imensamente não apenas estar ao nosso lado, não apenas estar nos protegendo fisicamente, mas Ele quer nos proteger internamente. Ele quer morar em nossos corações e assim direcionar as nossas vidas. Convido que também nesse momento, você assim como você está aí na sua casa, converse com Deus. Nós estaremos assim nos conduzindo em oração. Senhor Jesus, nesse momento queremos de modo especial refletir na Tua Palavra. O Senhor a presenteou a nós para que ela pudesse nos mostrar aonde encontrar vida, aonde encontrar luz, salvação, paz. E a Tua Palavra, Senhor, ela se revela a cada um que busca a Ti com sinceridade de coração. Assim estamos nós, diante do Senhor neste momento. Vem falar a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós iremos falar sobre aprender a esperar. E é um exercício constante, em que nós sempre, de novo, nos perceberemos como impacientes e precisamos, portanto, aprender a exercitar a espera. Nem sempre os propósitos de Deus são fáceis de serem compreendidos. Você já falou isso? É algo que escutamos muitas vezes. Fato é que nós não somos pessoas, seres independentes. Mesmo que Deus ele não nos obrigue a nada, Ele permite que certas coisas aconteçam nas nossas vidas. Por exemplo, Deus não obriga alguém que quer caminhar por um caminho mau a praticar o bem, mas Ele protege pessoas nas mais diversas situações para que elas não sejam afetadas por todo o mal que está aí. Também há exemplo da própria pandemia.
Muitos reconhecem que Deus está no controle da situação. E diante disso, então, vem o entendimento de que há um propósito atrás de toda essa questão. Mas será que a gente consegue chegar mais perto disso? Ou seja, será que a gente consegue compreender algo maior quanto a esta visão? Assim, eu gostaria que a gente pudesse meditar numa palavra do Evangelho de João, no capítulo 11, em que nos fala acerca de um homem que ficou enfermo, em que Jesus foi chamado para socorrê-lo, mas nós veremos que a resposta de Jesus não foi imediata à vida dele. Quero assim ler os primeiros 6 versículos dessa palavra. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. Ela é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Nós temos então aqui o primeiro relato desta história, o relato inicial, que vai culminar então na morte e na ressurreição desse homem chamado Lázaro, amigo de Jesus. Bem, queridos, diz que este homem ficou doente e suas irmãs enviam um recado a Jesus avisando-o desta enfermidade. Elas têm confiança de que Jesus virá para curá-lo, afinal de contas, elas conhecem o poder de Jesus e confiam também no amor que Jesus tem por Lázaro. O recado delas, inclusive, é: aquele a quem amas está doente. Mas o fato é que se passaram 2 dias e nada de Jesus deixar o local em que ele se encontrava. Tampouco ele envia uma mensagem de cura, uma palavra de cura, como muitas vezes ele costumava dizer, bastava uma ordem e então vários relatos bíblicos nos diz que a partir desta ordem a pessoa era curada. Mas Jesus não fez nada disso em relação a Lázaro e Lázaro falece. Como entender então, queridos, que Jesus, amando os 3 irmãos, e algo que, inclusive, a palavra faz questão de deixar claro no verso 5, permite que Lázaro venha morrer. Esse, na verdade, é um questionamento que muitos fazem. Se Deus ama a humanidade, então por que Ele permite tantas coisas acontecerem, tantas tragédias, tantas maldades, tantas doenças? Por que Ele permite? Se Ele permite, então é porque Ele não ama, é a conclusão então de alguns. Eu quero dizer para você observar o que Jesus disse ao receber a notícia da enfermidade de Lázaro. No versículo 4, ele diz então o seguinte: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Queridos, a explicação de Jesus é que a doença será para que as pessoas reconheçam a sua dependência de Deus. E, nesse sentido, então, elas confiem no Senhor acima de tudo. O que Jesus aqui está dizendo é que o desejo
dele é que as pessoas reconheçam muito mais o seu amor, o seu poder, e que assim venham a louvá-lo pela sua grandeza, reconhecendo que de fato os caminhos dele são muito mais elevados do que os nossos caminhos, a vontade dele é muito mais perfeita do que a nossa vontade. E diante desse reconhecimento, então, adorem mais ainda ao Senhor e confiem nele. Mas para isso, queridos, é preciso aprender a esperar. E enquanto nós esperamos, nós precisamos aprender a confiar. Nesse tempo de mensagens instantâneas, neste tempo em que há tanta agilidade nas informações, nós, em tempo real, ficamos sabendo o que acontece em todas as partes do mundo, dos acessos incontáveis a informações com apenas um clique, o que caracteriza a nossa sociedade, a nossa era, como a era do imediatismo. Saber esperar é muito difícil em relação a muitas coisas. O que dizer, então? Sabermos esperar diante de sofrimentos, diante de crises. Nossa vontade é simplesmente que a situação se encerre, porque nós vemos a situação como o problema, a situação como o mal, e nós queremos que isso acabe. Mas, queridos, a ótica de Deus é diferente da nossa. Ele se interessa muito mais em quem nós somos do que com o que o problema é. E nós não estamos prontos para a vida. Nós temos tantas coisas a aprender, inclusive nós estamos cheios de enganos em relação a Deus, o que traz danos incalculáveis para a nossa vida presente, para o nosso futuro. Quando a nossa compreensão sobre Deus está errada ou confusa, nós nos tornamos presas fáceis de crenças enganosas. E, queridos, para isso, nós não precisamos ser praticantes de religiões não cristãs. Porque essas crenças equivocadas, enganosas, elas se formam dentro de nós mesmos. Nós construímos conceitos e valores que, na verdade, não estão de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o Deus que se revela na Bíblia. E isso impede que nós nos tornemos pessoas maduras, que andem na verdade, que têm direção de vida e sejam reconciliadas com Deus. Portanto, a prioridade de Deus não é que os problemas estejam indo embora rapidamente. Deus quer usá-los como oportunidade, a fim de moldar o nosso ser, de desmontar as nossas crenças sem fundamento e de nos levar a conhecer a sua salvação. Lázaro, ele morreria com essa enfermidade. Mas Jesus disse que essa doença não acabaria em morte, mesmo que ele morresse. Mas o resultado final não seria a morte, pois depois dela haveria a ressurreição, e com a ressurreição muitas pessoas viriam a crer em Jesus. E mais, as próprias irmãs Marta e Maria, bem como Lázaro, após ser ressuscitado, viriam a crer em Jesus como até então eles não eram capazes. Mas vejam só, isso não se deu no tempo da Marta e da Maria. Isso se deu no tempo de Jesus. Quando Jesus chegou à casa delas, elas imediatamente o questionaram, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. O tempo perfeito para elas não era, o tempo perfeito para elas era que Jesus curasse o irmão, mas o tempo de Jesus não era esse, porque o seu propósito era muito maior.
Mesmo que a ressurreição de Lázaro tinha aspectos diferentes da ressurreição que nós aguardamos, visto que Lázaro não ressuscitou para sempre. Mas essa ressurreição mostra para nós o poder de Jesus, mesmo já antes da sua própria ressurreição, porque muitas vezes nós também podemos achar que Jesus apenas tem esse poder porque ele mesmo ressuscitou. Não, ele desde sempre é Deus. Desde sempre. Ele tem todo o poder. O seu poder é de gerar vida. Jesus não ficou ali dias tentando fazer Lázaro voltar. Bastou ele dizer: Lázaro, vem para fora. E Lázaro se levantou e estava ali, podemos dizer, novinho em folha. E o que nós vemos aqui? O poder de Jesus estava na sua palavra. Amados, quando nós nos agarramos à palavra de Jesus, ela trará vida aos nossos corações. Não adianta querermos ter respostas imediatas. Se assim nós buscarmos, se nós não tivermos paciência em esperar, o que nós concluiremos podem ser coisas que, na verdade, não é aquilo que Deus quer nos mostrar. Nós podemos tirar conclusões erradas. Nós podemos não chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. E diante disso, nós podemos até trazer conclusões ao contrário daquilo que Deus quer nos mostrar, simplesmente por não sabermos esperar. Muitas vezes, queridos, nós deixamos de reconhecer que Jesus, Ele quer nos preparar para a eternidade. Estarmos preparados para a eternidade não é uma coisa que pode acontecer em questão de dias. Se para qualquer pessoa se formar para ter uma profissão de nível superior, ela precisa estudar anos e mais anos para chegar lá. O que dizer em relação à eternidade? Nós precisamos de toda a nossa vida estarmos em constante preparo para que a gente possa estar prontos para o dia em que o Senhor Jesus nos chamar. Por isso, enquanto você espera, se disponha a ser ensinado por Jesus. Lembro você também que o ensino de Jesus sempre é prático. Por isso, enquanto você espera, obedeça à sua vontade. Os seguidores de Jesus que já o acompanhavam praticamente aqui há 3 anos, são exemplos disso. Quando Jesus lhes avisa que Lázaro morreu, ele continua dizendo o seguinte para eles no verso 15: é para o bem de vocês que eu estou contente de não ter estado lá, para que vocês creiam. Queridos, Jesus não ficou contente porque Lázaro morreu. E essa história também deixa muito clara para nós, porque diz nos versos 33 e 35 que Jesus agitou-se em seu espírito quando ele já estava ali com as irmãs, que ele perturbou-se e ele chorou. O que deixou Jesus contente foi que os seus seguidores dariam um salto de fé. Eles veriam Jesus de uma forma que até então eles não estavam enxergando. E isso os libertaria, isso os capacitaria para coisas muito maiores. Jesus também vê a pandemia, as mortes. Jesus vê o sofrimento, as tragédias e todas as dores. E como ele jamais muda, ele continua se agitando e se perturbando interiormente diante de todas as dores deste mundo. Ele chora por aquilo que ele vê acontecer neste mundo. Mas como ele quer a sua salvação, ele precisa moldar você, ele precisa moldar a mim, porque esse é o maior interesse dele.
Ele espera que você creia e compreenda os valores celestiais, que você seja levado nestes dias ao nível de humanidade, de encontro consigo mesmo, com o seu próximo, com Deus, como nunca. Ele quer que você se torne maior. Mas para isso você precisa descer. Descer no seu orgulho, na sua autoconfiança e aprender a depender dele. Que você veja a vida com outra beleza que aquela que Jesus dá. Essa é a nossa oportunidade de vermos os impossíveis de Deus se tornarem reais no mundo possível. O mundo aqui, ele é tão pequeno para os propósitos de Deus, mas o seu coração, ele é grande o suficiente para viver na esperança que vem pela mão do Senhor. Ele conduzirá as nossas vidas ao caminho perfeito. E nós só temos que confiar nisso e dizer para Ele: Senhor, molda a minha vida conforme o Teu querer, para que eu não perca aquilo que o Senhor está construindo nesse mundo. Aquilo que o Senhor está construindo para a humanidade, para que ela possa viver a eternidade que o Senhor conquistou na cruz. Quero assim convidar você a orarmos. Senhor Jesus, Tu conheces a nossa pequenez e sabe como facilmente nós nos abatemos com as tristezas deste mundo. E isso, Senhor, não é ruim, porque mostra a nossa sensibilidade. O Senhor mesmo foi tomado de sentimento de dor, ao ver o sofrimento de pessoas, ao ver o sofrimento deste mundo, e assim como nós vimos nessa palavra, o seu coração continua sensível a toda essa realidade. Mas nós não podemos, Senhor, permitir que esta realidade endureça os nossos corações, que nós nos tornemos indiferentes, que isto nos afaste de Ti. Ao contrário, Tu queres nos levar a Ti. Pois, como diz a Tua palavra, de que adianta nós estarmos nesse mundo, passarmos por este mundo, se nós não tivermos o tesouro da vida, se nós não tivermos ganhado aqui a salvação eterna em Ti. Nós precisamos do Senhor. Sem Ti nada somos. Precisamos, portanto, Senhor, ser ensinados por Ti a cada dia. Abre os nossos olhos para que a gente possa ver. Abra, Senhor Deus, o nosso coração para que a gente possa compreender. Todas as coisas, Senhor, são possíveis quando nós andamos em fé contigo. Que assim seja, ó Deus, as nossas vidas, em nome de Jesus. No mais, nós temos a certeza de que Tu nos sustentarás e nos guardarás. Em Teu nome nós oramos. Amém. Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do meu Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, a sua graça vou viver, em cada transe a suportar, sempre de nele confiar.
estão firmados no Senhor. Quando clareia o fim soar, irei com Ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Nós estamos nas mãos de alguém que é muito maior. O Deus eterno, que é fiel às nossas vidas, que jamais nos abandonará. Confie nele e deixe ele conduzir seus pensamentos, seu dia a dia, a sua vida. Nós vamos encerrando esta celebração, mas antes quero convidar todas as crianças para o vídeo que já está na página, a atividade que sairá logo a seguir. E na quarta-feira nós temos uma participação especial na mensagem, que é quarta-feira às 19 horas. Eu não vou dizer que qual participação especial é essa, eu quero convidar você a assistir. Mas eu quero desejar que você tenha uma semana abençoada e que coloque todos os teus dias nas mãos do Senhor. É a Ele que pertence o nosso hoje, o nosso amanhã e toda a eternidade. Fica com Deus, se cuida, bom domingo a todos.